Boa noite, galera. Muito bom a gente estar aqui mais uma vez. Eu tô empolgado. Hoje o capítulo vai pegar fogo. Vai ser muito legal. Muitas coisas vão acontecer na nossa história. E vou falar aqui quem está presente, né, para os nossos inscritos do YouTube saberem, né? Então, comigo, está a Júlia Caetano, o João Paulo, né, Henrique, o Gui, a Isis, a Júlia Machado, o Eduardo, a Laís, a Yasmin, a Ana, o Davi, o Calorindo, a Manu Schneider, a Júlia Lima e a Sara Lopes. Agora entrou faz pouco. Então eu vou compartilhar a tela. Beleza, deixa eu ver aqui se eu não consigo tentar enxergar um pouquinho a reação de vocês aqui pra gente estar junto nessa. Tá, beleza. Estão vendo a tela, né? Capítulo 3. Recapitulando um pouco as coisas que passaram, né? Rapidamente. No Matheus, capítulo 1, a tua barrinha do download tá aparecendo pra nós aqui. essa barrinha. Aí. Tá, deu. Recapitulando rapidamente. 1. Aquela família, né? Elimelec, os filhos, sua esposa Noemi se mudaram, saíram de Judá, foram para Moabe, do outro lado do Mar Morto, por causa da fome que eles estavam passando, buscando uma vida melhor. Lá os filhos se casam com duas moabitas, Orfa e Ruth. Daí o pai da família morre, 10 anos depois os dois filhos morrem também, fica essas três viúvas, então a única esperança de Noemi é voltar para sua terra natal e buscar familiares que possam ajudar ela, né? E Orfa fica em Moab, né? Provavelmente vai voltar para sua família. E Ruth diz que não. Ruth decide acompanhar a sogrinha dela, a amiga dela, e decide seguir o mesmo Deus que ela e embarcam aí nessa jornada aí perigosa. No capítulo 2, Ruth vê que tem que fazer alguma coisa para elas conseguirem comer, né? Então vai à procura de algum campo para ela colher, para ela pegar aquelas coisas que fossem deixadas pelo caminho, como dizia os mandamentos, como dizia a tradição ali hebraica, né? E por casualidade, ela cai no campo de Boaz, que é um dos parentes do falecido dela, né? E daí tem todo aquele encontro ali, eu peguei justamente uma cena ali que eles se conhecem, né? Que é a gente consegue interpretar ali que parece já tem um interesse ali de Boaz. Boaz pergunta sobre quem que é aquela menina e ajuda ela, e isso faz grande diferença. Ela volta cheia de comida para casa, né? Conta para Noemi o que aconteceu. Noemi fica faceira da vida não só por causa da comida, mas também porque ela sabe quem que é Boaz e vê nele a possibilidade de um resgatador para as duas, né? E agora, capítulo 3. Em homenagem ao Dudu, ao Eduardo, fico feliz que ele tá aí, que falou que o Ruth parece um filme de romance, parece uma coisa meio assim. Então, gente, hoje é aquele capítulo, hoje é aquela parte do filme que o mocinho e a mocinha se tocam do que tá acontecendo e a gente já sabe o que tá acontecendo desde lá do início, que tem aquele interesse, que só falta eles se falarem um pro outro. É hoje que vai acontecer isso, tá, gente? Então vamos lá. Deixa eu só organizar aqui melhor a minha tela. Capítulo 3. Ruth e Boaz na eira. Noemi, a sogra de Ruth, disse: Minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? E esse Boaz na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Tá? Aqui Noemi fala sobre esse compromisso, né, de que ela quer procurar um lar para Ruth, quer proporcionar que a Ruth esteja uma vida feliz, né, tenha uma vida feliz. E isso a gente já enxerga lá no capítulo 1, quando ela faz aquela primeira oração para Orfa e para Ruth, falando que desejava que elas encontrassem o marido novamente, que elas tivessem recompensa, que elas tivessem filhos, herança, que elas fossem felizes. Ela usa essa mesma palavra, feliz. Daí aqui Noemi está relembrando disso, né, sobre essa intenção que ela tem com a vida de Ruth. E ela faz esse joguinho aqui, ó. Eu não estou procurando um lar para ti. Esse Boaz aqui não é um dos nossos parentes, lar, parente. Então aqui, ó, ela está começando a se tocar da possibilidade que tem aí na frente para a vida das duas, né? Então, eis que essa noite ele estará limpando cevada na eira, né?
Ah, que nem a gente viu lá no capítulo anterior, eles faziam toda a colheita durante o dia, até chegar ao pôr do sol, que começava a ficar escuro, e daí eles começavam então a debulhar, ah, que é peneirar lá os grãos, separar, e o local que isso acontecia se chamava eira, que nada mais é que um local ali de terreno batido. Eu não entendo muito do processo aí de colheita, não me interessei muito também para procurar, mas tem tudo no Google se você quiser. E eu trouxe umas fotos depois para a gente ver mais ou menos o visual disso, né? Mas é interessante que até nas famílias portuguesas existia essa parte assim que ficava do lado da casa, de algum local de terreno mais plano, em que acontecia essa parte do debulhamento. Tanto é que é daí que vem aquele termo sem eira nem beira, que é de alguém que não tem nada, não tem nem a eira, né, que é o terreno, nem a beira. Beira se referia a telhado da casa, né? Então alguém que não tem terreno, não tem casa, alguém que está sem eira nem beira, né? Beleza. Daí o plano da Noemi é o seguinte, ó: lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. E lhe dirá o que você deve fazer. Ele lhe dirá o que você deve fazer, né? Então aqui tá dando as dicas básicas aí, né, para tu para paquera, para um relacionamento, né? Acho que é fundamental tomar um banho, se perfumar, né? Colocar uma roupinha de boa, né? Legal. Só que, muito além disso, a gente pode interpretar esse vista sua melhor roupa como também uma mudança do tipo de vestimenta que Ruth talvez estivesse usando, né? Como ela tinha acabado de sair de um luto, provavelmente, provavelmente, olha eu, né? Querendo dar dica de paquera, né? Quem sou eu, né? Tô sozinho aqui. Mas, isso aqui vai ficar gravado, né? Me perdi agora. Mas isso poderia querer dizer também que ela estaria com aquelas vestimentas de luto, né? Porque o marido dela morreu, então eles tinham esse costume, esses costumes de usar uma roupa determinada para esse tipo de acontecimento. Tanto é que isso acontece lá na. A gente lembra de uma coisa parecida também com essa questão da troca de roupa, a simbologia que isso tem, lá na história de Davi, quando o filho dele, Uzias, fica muito doente, então ele começa a orar, a jejuar, e até que ele morre, o filho, né? E daí quando Davi vê que não tem mais o que fazer, daí a Bíblia fala, daí ele vai lá, toma banho, troca de roupa e vai comer alguma coisa. Entendeu? Essa troca de roupa significa sair desse estágio anterior e ir para um novo, né? Basicamente ela está querendo mostrar que ela está disponível, né? Através dessa troca de roupa, em vários sentidos. Mas não deixe que ele perceba que você está ali até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar. Eu estou lendo de novo, desculpa. Então descubra os pés dele e deite-se ali. Tá. Aqui, essa atitude que Ruth tomaria significa algo do tipo assim, mostrar que ela é quase como uma serva dele, né? Eu estou dependendo de você. Ah, não se tem muita informação sobre essa tradição em outros locais da Bíblia, né? Mas o que a gente vê muito na Bíblia, em várias histórias, é o como nessa época os gestos que tu tinha, né? Ah, os gestos, assim, eu digo, do teu corpo, as coisas que tu fazia demonstravam muito mais às vezes uma coisa do que palavras em si, né? A gente veio lá da história de Ruth, por exemplo, de Esther, por exemplo, né? Que numa hora de dor eles rasgavam vestes, né? Eles tinham algum gesto para colocar aquilo ali, né? Ou também para ele ter favor do rei, né? Alguém para ter favor do rei poder adentrar ali na presença dele. O rei também fazia um determinado gesto, né? Aqui Ruth tinha esse plano de colocar esse gesto de deitar-se aos pés, numa posição que falaria que ela estava dependendo da atitude de Boaz. Ruth respondeu: vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Ruth aqui, mais um comportamento exemplar. E isso aqui também foi mais uma coisa que me lembrou de Esther, né? Sobre essa coisa de ouvir o que as outras pessoas estão falando para ela fazer, né? Ter essa postura de humildade, né? Isso é muito legal e que as duas têm em comum. 6. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo o que a sua sogra lhe havia ordenado. Aqui mais uma ênfase nessa obediência de Ruth, né?
Quando Boaz terminou de comer e beber, ele já estava de um coração um tanto alegre. Aqui a gente vê, provavelmente deve ser vinho, né, que ele estava bebendo, né, que o vinho tem muito sobre essa questão de a simbologia de alegria na Bíblia, né? Foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que, no meio da noite, o homem se assustou e sentou-se. E eis que a mulher estava deitada a seus pés, né? Então a Ruth ela entrou de mansinho e o texto dá bastante ênfase de que ela fez exatamente aquilo que Ruth falou para ela fazer, né? Ela podia fazer várias coisas, né? Mas ela foi lá e fez bem certinho. Aqui eu peguei um desenho aqui só para mostrar a diferença do terreno, né? Que eles fazem para ficar plano, né? Uma ilustração aí do que poderia ter acontecido. Mais aqui algumas ilustrações, né? Como é legal esse papel da arte para nos mostrar coisas que talvez a gente não veria, né? Para trabalhar na nossa imaginação. Então olha que legal essas cenas. Boaz perguntou: Quem é você? Ela respondeu: Sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Beleza. Aqui, essa palavra serva, no texto original, ela tá falando ama, que não significa simplesmente uma escrava, um escravo, né? Ama, essa palavra aqui era que nem a gente falou da Sara, né? No capítulo anterior, não era simplesmente um escravo, era alguém que tinha até alguns privilégios de família, poderia trazer herança também ao seu senhor. Então a Ruth se colocou nesse papel e pediu: estenda a sua capa sobre esta sua serva. Aqui mais um gesto querendo falar alguma coisa, né? O estender a sua capa dentro daquela cultura era basicamente pedir em casamento. Então, era essa simbologia. E aqui ela está falando, porque o Senhor é um resgatador. Então, todo esse gesto de se colocar aos pés, de pedir para estender a capa, de falar, sou sua serva, tudo isso, e falar a palavra resgatador, Ruth está querendo falar que lembra da tradição, eu preciso de um resgatador, você é, e refletindo, quase que ela está pedindo ele em casamento, assim, né? Mas na verdade ela está se colocando à disposição e pedindo, né? E esse estenda a sua capa sobre a sua serva, porque o Senhor é um resgatador, faz total referência àquela parte do que Boaz fala, né? Você veio até aqui buscar refúgio sobre as asas do Senhor, né? Aqui é uma representação de Boaz sendo essa bênção de Deus na vida de Ruth, né? Ele vai estender a sua capa sobre a serva. Aqui só eu falei que existe essa cultura de estender essa capa para pedir em casamento, e daí depois a tradição continua falando que daí na hora do casamento, o cara daí cobre ela inteira no meio da cerimônia, que é uma coisa aí dos judeus. Então é quase, na minha cabeça, né, na referência voz da minha cabeça, é quase como se ele oferecesse aqui, ó, eu estou te oferecendo abrigo, refúgio, e daí no casamento isso se completa, né? Boaz respondeu: Que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou, eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa, né? Aqui Boaz está reforçando as qualidades de Ruth que a gente já sabe, né? E falando que é algo que não só ele conhece, mas que toda a cidade já está sabendo dessa generosidade dela, que se iniciou lá com a atitude dela para com a sua sogra, Noemi. Fala aqui, deixa claro também que ela não era obrigada a casar com Boaz, né? Ela poderia, tanto lá no início da história, ela poderia ter ficado lá em Moab e escolhido um marido lá, né, para ela, né? A própria Noemi liberou ela, né? Como também outro parente resgatador, já que a gente sabe que ele não tinha o Elimelec, né, não tinha irmãos, poderia ser poderia ser outra pessoa, né? A gente vai falar disso um pouquinho mais a seguir. Mas é legal quando ele termina aqui, você é uma mulher virtuosa.
Esse virtuosa é a mesma palavra que é usada lá em Provérbios, né? Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem a achará? Né? O seu valor muito excede o de finas joias, né? Então, esse provérbio 31 ali faz uma grande lista, assim, de tudo que é de característica de uma mulher virtuosa, né? Então, se vocês querem um exemplo uh, de uma mulher virtuosa, Ruth, né? Super claro isso aqui, tanto é que está escrito ali, mulher virtuosa. Ruth é essa mulher. Sim, é verdade que eu sou resgatador. Resgatador, né, a gente lembra do que significa, né? Mas há ainda outro resgatador, que é parente mais chegado do que eu. Porque existia uma ordem, né? A gente lembra que o resgatador era o irmão do marido, a princípio. Se ele não existisse irmãos, daí a ordem seria os tios. Se não tivesse tio, primos, né? Ou daí depois algum parente próximo do clã. Existia essa hierarquia de quem poderia, né? Então aqui Boaz está falando que existem outros, né? Que inclusive pessoas que são parentes mais próximos, mais à frente nessa hierarquia do que ele, né? Então ele fala: fique aqui esta noite, pela manhã. Se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça, né? Boaz aqui mostrando o caráter dele de cumprir as regras certinho, né? Mas, se ele não quiser, eu farei. Tão certo como vive o Senhor. Aqui a ênfase na promessa. Tão certo como vive o Senhor, nós vamos casar. Deite-se aqui até de manhã. Ruth ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se enquanto ainda estava escuro. Porque Boaz disse que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira, né? Então todo esse cuidado ali dela sair somente de manhã, né, quando ninguém visse, para para manter a reputação, né, de Ruth como mulher, né, para ninguém ficar achando coisa dos dois, né? Vocês me entendem. 15. Disse mais: traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. A cidade, olha minha voz falhando. Estou emocionado aqui com essa história. Quando chegou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou: como se passaram as coisas, minha filha? E Ruth lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito por ela. E disse ainda: ele me deu estas 6 medidas de cevada e me disse: não volte para sua sogra sem nada. Aqui é muito interessante porque aqui é uma perspectiva da Noemi dentro dessa história. A gente vê como ele está sendo ali um gentleman com a Ruth o tempo inteiro, cuidando dela nesses capítulos, né? Mas aqui ele está pensando na Noemi, porque ele fala, não volte para sua sogra sem nada, né? Então já está mostrando que esse resgate não é só para Ruth, né? Mas é para Noemi também. E isso tem um significado tão grande para Noemi, porque olha essa frase aqui, ó. Não volte para sua sogra sem nada. E vocês lembram lá no capítulo 1, as palavras de Noemi, quando ela chegou novamente para Judá? Não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Então ela se sentia alguém com nada, ela era vazia, né? Então olha como essas palavras, como esse gesto também do alimento significava que aquela realidade de Noemi também seria transformada, né? Ela não seria mais vazia, ela não seria mais sem nada, né? Ela teria também um resgatador. Então Noemi disse: espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas. Porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje, né? Então Noemi, super sábia como sempre, né, durante toda a história, falou: agora a gente tem que esperar. E ela reforça, né, essa reputação de Boaz, né? Aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso, né? Então, Boaz é um cara que quer resolver as coisas, colocar pingo nos is quanto antes, né? E, de fato, é isso que aconteceu. Boaz vai resolver essas coisas, mas a gente só vai saber disso semana que vem. Porque essa história continua no capítulo 4.
Vamos ter que aguentar no coração então, Matheus. Sim! Vamos ter que Então, tá. aguentar. Vou usar aqui.